Prezados irmãos, chegado o nosso horário, vamos ler uma mensagem para dar início ao nosso trabalho da noite. É do livro Sementes de Felicidade, a página 129. Você é jovem e forte. Qualquer que seja a sua idade, veja-se jovem e preenchido de vitalidade. A vitalidade do seu corpo depende do seu tipo de pensar. Tenha coragem e ânimo. Elimine o pessimismo. Reconheça-se forte e sadio. Abra o seu mundo interior para Deus. Você é uma centelha dele. Fique feliz com isso. A saúde vem de Deus. Você é cada vez mais forte quanto mais consegue raciocinar positivamente. Vamos agora fazer uma prece para darmos início à nossa tarefa. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Confiando nestas palavras, nós temos a certeza da proteção e o amparo dos bons espíritos que supervisionam as tarefas desta casa, em todas as tarefas, porque vimos esta casa movidos de amor, de boa vontade. Que Jesus derrame sobre todos nós que aqui estamos bênçãos de muita paz, de muita saúde, de muito amor. Que assim seja. E em nome de Jesus, nós declaramos iniciada a nossa sessão pública da noite. O tema que nós vamos abordar nessa noite é do livro Pão Nosso e tem por título Respostas, mas mais especificamente palavras. E a primeira citação, que sempre essas obras de Emmanuel e Chico Xavier sempre iniciam com uma citação evangélica. E a citação evangélica é do texto das cartas de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 6. E diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como responder a cada um. Companheiros, já nesta primeira citação que Emmanuel aproveita para depois discorrer sobre o assunto no livro Pão Nosso, já tem alguma coisa que nos chama atenção. Paulo aos Colossenses diz que a palavra deles seja temperada com sal. O que isso quer dizer? Temperada com sal. Porque nós sabemos que se usarmos sal de menos, fica ruim. Se usarmos sal demais, estragamos a refeição ou tudo aquilo que nós estivermos fazendo. Então vejam, companheiros, que já no primeiro parágrafo nós temos que prestar atenção naquilo que fazemos, naquilo que dizemos ou com as nossas palavras. Diversas são as maneiras de dar respostas aos nossos semelhantes, às perguntas que nos são formuladas, ou prestando esclarecimentos. Essas respostas podem ser através de palavras, mas também podem ser através de gestos e de atitudes. Não é só através de palavras que nós damos respostas para as pessoas. Às vezes um olhar, um gesto, a pessoa entende tudo que nós queremos dizer. Devemos saber que os pensamentos antecedem as palavras e estas são dirigidas por eles. Os pensamentos antecedem as palavras. Isto quer dizer que nós temos que ter muito cuidado com os nossos pensamentos, porque se eles antecedem as palavras, são os nossos pensamentos que fazem o freio ou que temperam aquilo que nós temos para dizer. As ideias, depois de tomarem forma, elas se expandem como ondas,
que alcançam muitas manifestações. Uma parte viaja para o cosmos, se vai. A outra se transforma em micro-ondas ou estímulos em nossa estrutura física. Vejam, micro-ondas ou estímulos que alteram a nossa estrutura física. Mais adiante nós vamos ver isso também, é muito importante. E a outra materializa-se em sons. Sons que são percebidos e captados pela nossa audição, possibilitando aos nossos semelhantes conhecer o que pensamos e o que queremos transmitir. Não podemos esquecer que o nosso estado interior influencia nas palavras que nós queremos transmitir. Nosso estado interior influencia nas palavras. Há quem pronuncie palavras doces com os lábios tisnados de fel. Há quem sorria, embora chorando. Há os que falam meigamente e são cheios de ira e cólera. Mas esses, devemos sempre perceber e lembrar, são enfermos em demorado processo de reajuste. Muitas vezes a palavra se converte em estilete da impiedade. Quando somos impiedosos, quando julgamos severamente as criaturas, sem levar em consideração que também são filhos de Deus, que também são seres espirituais igual a nós e que também estão numa caminhada que nem a nossa. Elas se transformam também em lâminas da maledicência. E que cuidado nós temos que ter para que a nossa palavra não se transforme em lâmina da maledicência. Porque é tão fácil numa roda de conversa, surgir uma fofoca, um assunto a respeito de alguém. E é bem difícil nós conseguirmos não nos deixar influenciar e não darmos opinião também. Principalmente se nós somos amigos das pessoas que estão ali com esta fofoca ou com este assunto. É muito difícil. Temos que fazer um esforço muito grande e ser muito evangelizados para conseguirmos ficar com a nossa boca fechada, para que não saia dela nenhuma palavra. E também, às vezes, é um bisturi de revolta. Hoje em dia, companheiros, quanta revolta nós vemos no mundo, né? Quantas atitudes de revolta, até a revolta contra Deus, a revolta contra tudo. Nós estamos passando uma fase bem difícil. Poucos se servem desse recurso com a necessária sabedoria. Poucas pessoas se servem então do uso da palavra com a necessária sabedoria, de modo a construir esperanças, balsamizar dores e traçar caminhos de segurança. Se nós nos consideramos pessoas evangelizadas, nós devemos fazer um asseio mental antes de pronunciarmos qualquer palavra, antes de falarmos qualquer coisa. Vejam que no início nós dissemos que a mente, quer dizer o pensamento da mente, né, está antes das palavras. Antes de nós pronunciarmos alguma coisa, o pensamento já está ali, a mente está ali. Então, esse é um trabalho que pertence a cada um de nós e se chama vigilância. Vigilância. Mais do que nunca nesses tempos difíceis, precisamos vigiar. Se ainda alimentamos maus sentimentos, se ainda não conseguimos perdoar pessoas, se ainda nos envolvemos em rodas de conversas e de fofocas, ou se temos o nosso coração cheio de ira, ele está num estado negativo, não é? E nós somos as primeiras pessoas atingidas por essa vibração. Somos as primeiras pessoas atingidas por essa vibração. Vamos ver um exemplo bem simples. É a mesma coisa que despejar lixo na porta alheia. Quando nós levamos a carga de lixo, nós somos os primeiros a sentir o mau cheiro.
Lembram que nós falamos, companheiros, que uma das partes, né, quando nós emitimos sons, se transforma em micro-ondas ou estímulos da nossa estrutura física? Aqui está. Quando nós estamos envolvidos em vibrações negativas, nós somos os primeiros atingidos antes de atingir os outros. Então, por intermédio da palavra, nós emitimos ondas sonoras, como os companheiros já viram, de modo a transmitir leis, mensagens, como acontece com as ondas do rádio e da televisão. Nós não enxergamos as ondas do rádio, ou nós enxergamos? Não é? Nós ligamos o rádio, sintonizamos e nem nos damos conta de onde veio, mas veio através de uma onda. Também a televisão e todos esses outros aparelhos que nós sabemos que existem hoje em dia, né? Funciona tudo através de ondas. E também a palavra, ela se transmite através de ondas. Ondas que se vão para o macrocosmos, como nós falamos, ondas que ficam atuando no nosso físico e ondas que são captadas, né, pelo ouvido das pessoas. Contam os espíritos superiores que algumas vezes em zonas menos felizes, a espiritualidade instala aparelhos de alto-falante para que os espíritos que estão ali em recuperação possam ouvir preces, ouvir mensagens. Vejam a importância disso. Então, o cuidado que nós temos que ter, porque quando nós emitimos palavras negativas, se essas palavras viajam como ondas, como está explicando aqui Emmanuel nessa mensagem, elas podem chegar a espíritos menos felizes, que podem até se aproximar de nós. E as religiões, a doutrina espírita trata tantas vezes de obsessões e de influências espirituais, está aí. Não são os obsessores que nos assediam. Eles vêm até nós porque nós abrimos uma brecha. Tem um autor que nós escutamos na televisão, autor espírita, que ele diz que na realidade os obsessores são nossos amigos. Porque a partir do momento que nós nos sentimos mal por causa de uma obsessão ou de uma influência espiritual, a gente se dá conta que errou quando nós olhamos para dentro de nós mesmos e nos analisamos. Então, a mente tem de ser bem educada, porque nós dissemos, não podemos esquecer, que a mente, quer dizer, os nossos pensamentos, ele vem antes das palavras. Então ela tem que ser bem educada, trabalhando em conexão perfeita com a palavra, pois são duas correntes de forças que se ajustam para atingir a mesma finalidade. Também o ato de responder a inteligências heterogêneas exige qualidades que o homem deve se esforçar para adquirir. O que isso quer dizer? Responder a inteligências heterogêneas. São pessoas de nível intelectual, de crescimento espiritual, que estão em degraus diferentes. Então, ele recomenda, Emmanuel, que nesse ato de responder tem que haver qualidade na pessoa que está falando para que ela adeque o seu assunto e as suas palavras de acordo com a plateia que está escutando ou de acordo com aquela pessoa que está escutando. Porque ele diz que nem todos os segmentos podem ser endereçados, não é? Nem todos os argumentos podem ser endereçados indistintivamente para qualquer um. Como, por exemplo,
eu não posso falar para pessoas que vivem só no campo, na campanha, pessoas simples, me referindo a coisas da cidade, dando altos exemplos de acontecimentos da cidade, que eles não vão nem entender. Eu também não posso comentar as dificuldades do caminho, por exemplo, uma pessoa está triste, ela está angustiada, eu não posso trazer esclarecimentos científicos de altos conhecimentos para essa pessoa, porque a pessoa não vai entender. Não vai entender às vezes nem o vocabulário, principalmente se ela não estiver bem, se ela estiver triste, se ela estiver angustiada. Vejam, companheiros, o quanto nós temos que prestar atenção naquilo que sai da nossa boca. Nós devemos então sempre temperar a atitude verbal com a compreensão das diferenças apresentadas, que é aquela mensagem de Paulo que nós começamos dizendo, que Paulo dizia que sejam as nossas palavras temperadas com sal. Por isso, porque tem que haver tempero, nós precisamos adequar a nossa fala, dependendo dos ambientes em que nós estamos nos expressando. Toda resposta em assunto importante é remédio divino. Remédio divino. Devemos, portanto, aprender a dosá-lo, com vista aos efeitos produzidos. A nossa palavra, se for de aconselhamento a uma pessoa, ou até ouvir a pessoa. E como nós dissemos no início, nós não respondemos só com palavras, nós respondemos com o nosso olhar, nós respondemos com a expressão do nosso rosto. Então, se nós estivermos ouvindo a pessoa, mas ela estiver sentindo em nós uma harmonia, uma vibração maravilhosa, nós estivermos olhando com olhares de fraternidade, aí então está sendo um remédio, como ele diz aqui, que é um remédio de Deus, não é? Quando nós falamos com equilíbrio e amor, uma chuva de fluidos espirituais cai sobre nós e sobre todos os que estão assistindo. É uma chuva, porque se nós estamos falando com amor, nós estamos emitindo amor. E todas as pessoas que estão escutando aquilo que nós estamos dizendo, elas também estão recebendo, todos nós estamos recebendo. É isso que a espiritualidade faz conosco, quando nós estamos auxiliando verdadeiramente. E era assim que Jesus procedia quando falava. Ele falava para as multidões, além das suas palavras, ele emitia aquela vibração poderosíssima que curava todos aqueles que estavam ali escutando. E sempre os companheiros devem se lembrar que os ensinamentos de Jesus não eram ensinamentos pomposos, nem com palavras difíceis, nem com grandes elucubrações. Jesus falava com simplicidade. Ele pegava os exemplos da natureza, as sementes, a figueira, não é? Era assim que Jesus falava para ensinar. E nessa arte de usar as palavras, e a mente, e as mãos, ele curou multidões de enfermos, né? E abriu a mente para entendimento de outros tantos, né? Ele deixou o Evangelho para nós conversando. Nós sabemos que Jesus não escreveu nem uma linha. Essas coisas todas do Evangelho que nós conhecemos foram escritas 50, 60, 70, 80 anos depois. Leon Denis, no livro Cristianismo e Espiritismo, nos mostra isso com muita propriedade. Então, companheiros, esse poder Jesus transmitiu a nós. Quando ele diz: ide e pregai o Evangelho a toda criatura, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se não sabemos fazer com palavras,
se nós não sabemos falar com as pessoas, então que a gente ensine e ajude com atitudes, através do nosso exemplo. Atitudes através do nosso exemplo. Já perceberam o poder da palavra de um professor, de um político, de um general, de um pai de família? Já perceberam o poder dessas palavras? Falar é agir com coerência. Exemplo: pais que falam aos filhos aquilo que eles não fazem. E aí não há coerência. Tem que haver coerência, aquilo que nós falamos, que sai da nossa boca, e aquilo que nós fazemos. Pessoas que se dizem cristãs ou evangelizadas e não dão o testemunho do que deve, como deve ser. Quantos nós vemos? As pessoas, principalmente aqui do Brasil, são pessoas cristãs. O Brasil é um país cristão. Mas quantas vezes nós vemos que os exemplos não são de acordo com o ensinamento de Jesus? Então, companheiros, nós temos que pensar bastante. A autoanálise, esses tempos em que nós estamos recolhidos nos nossos lares, nós temos que analisar verdadeiramente a nossa postura. Não se preocupar com nada lá fora. Vamos nos preocupar com o nosso interior, com a nossa postura. Eu me digo evangelizada, eu dou testemunho do Evangelho. Eu cuido das palavras que eu digo dentro da minha casa, porque às vezes eu sou evangelizada e muito educadinha lá fora, nas rodas com os amigos, mas dentro de casa eu dou testemunho, eu trato bem, com misericórdia, com atenção, com respeito às pessoas que estão dentro da minha casa. Então essas perguntas nós temos que nos fazer, aproveitar esse tempo que nós estamos agora parados dentro de casa por causa dessa doença, para nos reformular, para nos transformar em verdadeiros cristãos. E lembrar sempre que Jesus disse que nós tínhamos o poder, Ele nos deixou o poder de também evangelizar, de também ensinar, de também ajudar a todos. E vamos encerrar com mais uma citação de Paulo. Os companheiros sabem que o apóstolo Paulo é considerado o grande divulgador da doutrina espírita. Alguns autores chegam ao ponto de dizer que o evangelho, o cristianismo, não existiria se não fosse Paulo. Teria ficado lá, naquela zona, no Oriente só. Então, mais uma citação de Paulo, quando diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a busquem, aos que a ouvem. Gente, para que dê graças aos que a ouvem. Que as nossas palavras sejam graças às pessoas que as ouvem. Que, como nós dissemos já, a espiritualidade, no momento em que nós falamos evangelicamente, a espiritualidade nos cobre de bênçãos e nos cura e nos faz acordar todos os dias com um sorriso nos lábios. Que Jesus nos ajude, que nós possamos pensar nisso e que possamos sempre dar o exemplo. Assim seja. Agora, meus irmãos, oremos por todos os doentes do corpo e da alma. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai,
Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, e todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. E como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá um dia a vossa puríssima imagem. Que assim seja. Senhor, sobre este lar, erguido às dores, traze a consolação de tua graça, que esta casa de amor se abra a quem passa, por bendito refúgio aos sofredores. Que a tua luz brilhe sem jaça na palavra dos gênios benfeitores. Que neste ninho em paz, tecido em flores, toda a sombra da terra se desfaça. Concede às nossas almas neste abrigo o auxílio excelso do teu braço amigo, no caminho do bem, amplo e profundo. Que sirvamos contigo, lado a lado, no Brasil do Evangelho restaurado, onde traçastes o coração do mundo. Senhor, ante o céu estrelado, que nos revela a tua grandeza, deixa que os nossos corações se unam à prece das coisas simples. Concede-nos, Pai, a compaixão das árvores, a espontaneidade das flores, a fidelidade da erva tenra, a perseverança das águas que procuram o repouso das profundezas, a serenidade do campo, a brandura do vento leve, a harmonia do outeiro, a música do vale, a confiança do inseto humilde, o espírito de serviço da terra benfazeja, para que não estejamos recebendo em vão tuas dádivas e para que o teu amor resplandeça no centro de nossas vidas, agora e sempre.
e que assim seja. Senhor, o que seria de nós sem Ti? O que seria de nós sem a Tua luz, que nos clareia os caminhos? O que seria de nós sem a Tua força, que nos sustenta a marcha? De Ti vêm as boas coisas, a direção para os nossos pés, a disposição para viver, o bem-estar. Agora, colocamos o nosso pensamento à Tua disposição, com muita fé. Recebemos o influxo para cima, para a alegria, para compreender o que podemos dar e receber, o que somos e para onde vamos. Ajuda-nos a vencer os vícios, a maldade, o pessimismo, a solidão. E com isso, a paz se apresentará. Sustenta, ó Senhor, a nossa vida neste bom sentido. Obrigada, obrigada, Senhor, pelo Teu amparo constante. E que assim seja.